de anteprojeto com estimativa de custos e volumes, que vão permitir então que se faça lançamento de editais com termos de referência para editais para contratação depois das obras. Nesses planos de subbacia rurais e urbanas, depois mais adiante, nós vamos elencar quais são as medidas que são urgentes, curto prazo, médio prazo, longo prazo e possíveis fontes de financiamento, né? Então, basicamente, isso entra no volume 3, elaboração e apresentação dos programas do volume 4 e o manual de drenagem urbana. Vou falar rapidamente de cada um deles agora. Então, a etapa A envolve a mobilização da equipe, reuniões e discussões, a apresentação inicial, que foi o seminário S1 que nós tivemos em abril, se eu não me engano, em abril do ano passado, né, do plano de trabalho consolidado, que foi depois realizado e finalizado, e com a entrega desse produto P1. Esses produtos, eles são entregues e são discutidos com a administração da cidade, com a equipe que está coordenando esse desenvolvimento do trabalho. Para que depois, quando se produza o volume final, né, o relatório final, eles estejam em sintonia, a equipe que está trabalhando e a equipe técnica da prefeitura e outros agentes que estejam envolvidos. Por isso nós temos os seminários com a possibilidade de participação da população nesses seminários, para que eles possam entender o que a gente está fazendo e colaborar, entendendo os princípios. A população ela não é burra, ela é mal informada. No momento que a gente informa, eles normalmente nos dão sugestões extremamente interessantes. Pelas tantas, a gente está pensando em instalar reservatórios para reservar um pouco do excesso de água. Sempre tem alguém que, quando entende o conceito, mas tem uma área aqui, gaúcho, tem uma área aqui que sempre alaga, ou sempre inunda, não importa. Não seria um bom reservatório? Com certeza. A gente vai lá e normalmente é. Ninguém conhece melhor o problema do que a pessoa que mora no local. Bom, depois, então, na segunda etapa, que vai gerar o volume 1, que a primeira etapa não gerou nada por enquanto, só gerou o plano de trabalho, que cá para nós é bastante importante, ele bem detalhado e bem organizado, vai gerar. Mas o produto como volume 1 vai ser o levantamento dos dados, caracterização física da bacia, seria o diagnóstico, então, do que tem, e finalmente a proposta de política do plano municipal, os princípios, cenários, horizontes de análise, estratégias, riscos. Isso aqui então já gerou, esses produtos já foram entregues também, o produto P2, os dados coletados sua avaliação, o produto P3, as características físicas por bacias rurais, e o produto P4, uma proposta de política do plano de macrodrenagem. Então nessa aqui a gente coloca, por exemplo, quais são os riscos que a gente vai utilizar para projeto. Então, por exemplo, quando a gente pensa em financiamento pelo Ministério das Cidades, o Ministério da Cidade exige que o período de retorno seja de 25 anos. O período de retorno, para quem não é da área, o período de retorno de 25 anos significa o efeito que, em média, é igualado ao ultrapassado uma vez em 25 anos. Ou seja, se eu tiver 100 anos, eu espero que seja igualado ao ultrapassado 4 vezes, não é de 25 em 25. Se eu tiver 200, 8 vezes seja igualado ao ultrapassado, coisa mais ou menos desse sentido. Então, por exemplo, eu vou tomar, qual é que é o cenário de análise? Qual é o horizonte para daqui a 30 anos? Qual é que é o período que vai ser feitas as revisões, junto com o plano diretor de desenvolvimento urbano? Vamos fazer as revisões do plano logo na sequência. Todas as coisas então são colocadas aqui nessa política do plano. Todos os cenários que a gente vai trabalhar, qual o cenário que a gente vai utilizar para avaliar alagamentos, qual será que a gente vai utilizar para avaliar inundações, como é que a gente vai colocar para avaliar, por exemplo, o funcionamento do rio. Essas condições todas aqui que está se falando nas dragagens, é muito importante eu estar aqui, porque eu estou tomando conhecimento, inclusive, das pessoas quem eu devo contatar depois para conversar. E de repente tem reuniões, para aproveitar que a gente está aqui. Isso aqui, depois das medidas não estruturais, isso aqui é um exemplo, vamos dizer assim, simplificado, um esquemático de um zoneamento. A zona de ocupação permitida apenas a construção já consolidada, quando a gente pode, ou quando a gente não puder retirar a população. Desculpe, de novo, disse que eu não podia. Teve uma reunião que falei em remover a população e eu fui xingado pelo pessoal da área de ciências sociais, que não se remove a população, se remove lixo, se remove construções. Então eu não removo mais população, no máximo eu tento relocar ocupações, tá? A semântica não é só semântica não, ela é importante. Então
é bom que a gente vai aprendendo, né? Eu sou engenheiro, desculpem, ninguém é perfeito, tá? Então, engenheiro sabe de engenharia, essas coisas a gente vai aprendendo, o resto. Então, as medidas não estruturais, que vai ser o volume 2, o produto P5, uma proposta de legislação municipal. Essa foi entregue ontem, por e-mail, e está hoje aqui na minha pasta, a versão impressa para entrega para a administração, e eu espero aproveitar hoje à tarde, o Coronel Djalma não está aí, para sentar com ele, ter informação em direito, e a gente vai poder discutir. Fui eu que escrevi essa proposta de legislação. Engenheiro escrevendo proposta de legislação, certamente vai precisar de uma assessoria de um advogado para que a gente possa compatibilizar. Eu levantei os pontos da forma que a visão, né, que nós, da nossa equipe, entende. Tá? A proposta de gestão municipal, que prevê então qual seria a equipe mínima, de que maneira essa equipe vai se integrar com os diversos órgãos. Nós temos Secretaria de Planejamento, nós temos Secretaria, no caso, a Coordenação de Defesa, Proteção e Defesa Civil, nós temos a Secretaria de Obras, todas essas são envolvidas. Como é que a gente coordena esses todos e qual é a equipe mínima que tem que ter, por exemplo? Isso é um dos elementos que está discutido dentro dessa proposta de gestão, que também foi entregue ontem dentro do cronograma. Um pouquinho atrasado, mas dentro do cronograma. E o produto P7, zoneamento de inundações, nós temos alguns resultados preliminares, tá, que nós estamos ainda mexendo. Foram feitas simulações simplificadas, considerando níveis de maré meteorológica extremos e vazões extremas, e só para a gente ter uma ideia preliminar, e agora a gente está refinando um pouco mais. Faltou um pouco de informação na parte de detalhes da situação da calha do rio, etc., para que a gente possa melhorar um pouquinho isso, para a gente melhorar obter um melhor resultado. Eu costumo dizer que os modelos são muito bons, dão resultados ótimos, mas o que vale é a realidade local. Se o modelo não está espelhando a realidade local, não é a realidade que está errada, é o modelo que está faltando informação para que ele possa ser colocado. É que uma vez eu vi uma palestra que dizia isso, não permita que a realidade destrua um bom modelo, ignore os dados. Se o modelo dá a resposta, os dados dão outra, alguma coisa está errada com os dados. Às vezes está, na maior parte dos casos, são elementos que o modelo não prevê. Todo e qualquer modelo é uma simplificação da realidade. Se ele simplificou um processo que era importante, ou se a informação não é completa, ele não vai dar resposta. Finalmente, os planos de subbacias rurais e urbanas. Essa é uma etapa posterior, eu já vou mostrar o cronograma para vocês. Uma simulação da rede de macrodrenagem, definição das alternativas de controle e especificação das medidas estruturais. O importante dessas medidas estruturais é que elas vão ser detalhadas no nível de anteprojeto, um pré-dimensionamento dos dispositivos de controle, determinando sua capacidade de escoamento ou volume. Então, quando for canais ou tubulações, a capacidade de escoamento. Quando for dispositivos de detenção da água, reservatórios ou de infiltração, qual é o volume necessário. E, além disso, uma estimativa preliminar de custos. Com isso, vai permitir que a Prefeitura possa lançar, elaborar os termos de referência para lançar editais para a contratação desses serviços. E vai ser apresentado mais um seminário com todos esses produtos. Depois temos os programas. Esses programas nós temos que discutir exatamente com a população, com a comunidade, quais são os programas que necessitam. Alguns são absolutamente necessários, manutenção, fiscalização, por exemplo, programa de monitoramento, educação, mas se pode pensar em diversos outros programas que a gente vai conversar e vamos ver quais vão ser explicitados dentro dessa proposta. Finalmente, então, o Manual de Drenagem Urbana, que é o documento que vai orientar. O que acontece? A nossa formação, quem é que vai projetar isso? Vão ser engenheiros, vão ser arquitetos, urbanistas, né? E basicamente nem todo mundo teve a oportunidade de receber informação. Como é que se projeta uma trincheira de infiltração? Como é que se projeta uma estrutura com pavimento permeável com reservatório poroso embaixo? Poucos de nós recebemos essa informação na universidade, né? E ela não está facilmente disponível. Então o Manual de Drenagem vai fornecer elementos para um pré-dimensionamento desses volumes, por exemplo. Não é uma norma. Recentemente, pelo ano passado, saiu o Manual de Pavimentos Porosos, por exemplo. A norma técnica da BNT de pavimentos porosos. Pronto, adota-se a norma técnica. Onde não tem a norma técnica, a gente pode entrar com essas
especificações que a gente vai colocar. Eu tenho já umas figurinhas bem interessantes para isso, posso mostrar para vocês outra hora. O seminário esse 13 e finalmente o relatório final compondo esses 5 volumes. Cronograma então, aqui ficou tudo amarelo, mas é para ser verde. Não é? Onde é que está? Isso aqui é amarelo, tá? Vocês estão vendo que é o amarelo mais claro, esse aqui é o amarelo mais escuro. Na tela do computador, esse amarelo mais escuro é verde, tá? Esse amarelo mais escuro aqui é verde. Isso aqui está completado, esse zoneamento deveria sair agora, 22 de março, está um pouquinho atrasado. Tá? Nós estamos em desenvolvimento. Tá? De resto, nós já estamos trabalhando nesses elementos daqui, isso aqui é verde, e aqui está no caminho. Tudo que está, isso aqui tudo é verde, tá? É aquele velho sisteminha verde, vermelho e amarelo, quando está, digamos, verde, porque já está conforme o cronograma, amarelo, opa, está saindo do cronograma, vermelho saiu perigosamente, tendo que fazer alguma coisa. Vocês têm uma ideia, então, em princípio, daqui a 1 ano, nós estamos com o relatório final pronto. Tá? Essa é a ideia. A equipe, então, eu sempre acho importante, hoje não tem não. O primeiro seminário foi apresentando um por um da equipe, né? Porque quem trabalha não é só o coordenador, né? O coordenador só coordena, só diz para fulano faz assim, fulano faz assado, depois critica que tu fez errado, mas não é bem isso. Bom, eu sou coordenador geral, o professor Fernando Dornelles, eu tinha chamado de coordenador adjunto aí, bom, o professor André Silveira. Nós três, então, nós temos pós-graduação na área de águas urbanas, né, hidrologia basicamente, e atuamos na área, já tivemos notação de diversos planos diretores, todos os três. A professora Beatriz, Edith Beatriz, ela trabalha mais na área de hidráulica e hidrodinâmica, então ela é responsável pela coordenação da parte de simulações hidrológicas, efeitos de maré, modelos hidrodinâmicos. A Franciele, o Leonardo, o Benício e o Eric são alunos de doutorado que estão desenvolvendo tese de doutorado dentro do projeto. O Billy, a Ana e o Vinícius, com a Ana e o Vinícius agora saíram. A Ana é a pessoa substituída, então sendo substituído por 2 alunos de mestrado também. E o Arthur também se formou e está sendo substituído por outro aluno de graduação. Mas de qualquer maneira, por exemplo, a dissertação do Billy trata exatamente da revitalização do Rio Morto. Qual é o trabalho que ele está fazendo? Em termos de mestrado, ele está avaliando quais são os valores de vazão máxima e mínima que se pode lançar. Com que critério? Vazão máxima, o critério que ele está avaliando é o risco de inundação da população que vive às margens do Rio Seco. Rio Morto, Rio Seco, trecho desconectado, como vocês queiram. Tá? E a vazão mínima? A vazão mínima está relacionada com questões de parâmetros de qualidade da água. Qual é o mínimo valor que eu posso colocar sem comprometer bom, comprometido já está, a níveis aceitáveis em termos da qualidade da água ali naquele trecho do Rio Seco. Eu creio que era isso. Normalmente eu termino assim. Eu deixo o meu e-mail como contato. Normalmente eu respondo. O que pode acontecer é a minha resposta ser muito rápida. A resposta muito rápida é aquela mensagem de que eu estou fora, ou em férias ou no congresso, e respondo depois. Mas nas outras, normalmente, eu respondo num prazo razoavelmente curto. Eu procuro não deixar mais que 2 a 3 dias, desde que seja para dizer, muito interessante, precisamos nos reunir para conversar sobre isso, mas eu dou alguma resposta. Se eu não responder nada, mandem de novo, porque não chegou em mim. Tá? Muito obrigado.